Então, eu mando os textos para você, que eu já fiz um monte de denúncia com mais detalhes, mas aí eu vou tentar te explicar por cima, assim. Eu estudo para concurso público, tem vários anos, nunca tive filiação política nenhuma, pelo contrário, por exemplo, teve a última eleição para presidente, eu nem votei, porque eu ia fazer prova para o Senado Federal, e aí você vota para umas pessoas do outro lado, né, fica querendo te retalhar, não sei o quê, e até para evitar isso eu nem cheguei a votar. E eu estava para concurso, morava no interior, uma cidade chamada Jaú, de 130 mil habitantes. É uma cidade que tem muita concentração de atividade ilegal. Acredito que principalmente porque a empresa Camargo Correia é de lá, que é uma empresa que eles mexem principalmente na área de construção, foi uma das investigadas Lava Jato, teve várias prisões lá, dinheiro reavidos, multas bilionárias que eles ainda discutem com o governo. E eu era muito ameaçada lá por conta de estar concurso, especialmente por um criminoso lá que eu cito muito, chamado Daniel Croce, que o cara eles operam com tudo lá, tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico de gente. A, a cidade foi muito rica no passado, no período pré-industrial, na época é, chamava o país de oligarquia, né? As oligarquias tinham poder pela exportação de café e leite. Lá é um dos maiores exportadores mundiais de café devido ao solo fértil. E na época eles era utilizado mão de obra escrava, e isso na cabeça deles, dos descendentes deles, ainda é uma coisa muito natural, né? E eles ainda mexem com isso, eles têm um laboratório de pesquisa genético, que também é protegido pelo Alexandre. Acredito que uma das coisas que ele tenha mais interesse lá é nesse laboratório de pesquisa. Essas pessoas que têm muito dinheiro e poder, elas investem muito nisso, porque isso é uma moeda ímpar de troca, que eles usam para trocar com outras pessoas poderosas no mundo. Eles descobrem a cura de uma doença ou alguma coisa e aí oferecem para pessoas para obter poder. E eles morrem de medo em relação ao que eles fazem nesse laboratório de pesquisa. Eles vivem tropeçando lá nas próprias canelas de medo sobre o que eles fazem lá. Acredito que eles possam matar pessoas para utilizar corpos para pesquisa, gente que desaparece, criação de pessoas com deficiência, que apresentam problemas e eles continuam mantendo vivo. Sei lá, eu acho que é assim, até onde a imaginação consegue alcançar para saber o que eles fazem lá, né? Eu acho que até o Alexandre tem medo em relação a isso. O laboratório da Camargo Correia não é o único que ele protege. Eu já recebi ameaça de gente que faz esse tipo, faz pesquisa, mexe com esse tipo de coisa, pesquisa genética do Albert Einstein, por exemplo, que eu passei os últimos 9 meses em São Paulo, tive que fugir lá do interior. E, e é coisas que aparentemente, que se o Alexandre não protegesse, eles não poderiam fazer, que está sendo feita de forma completamente antiética, né? E bem, eu estudava lá e era ameaçada principalmente por esse criminoso aí, que parece que opera uma célula terrorista e tudo mais. Eles não deixavam quase eu sair dentro de casa, né? Onde eu ia e a gente deles ameaçava. E essa situação que eu passei anos vivendo desse jeito, trancada dentro de casa, para preservar minha vida, não ficar na rua dando bandeira, sair à noite nem pensar. E passei anos sofrendo desse jeito, e mesmo assim dentro de casa, estudando para o concurso, que é uma coisa que demora um pouco, é muito conteúdo. Aí passou uns 3 anos, né? Estudando tudo aquilo, 3, 4 anos, comecei a ir bem. Veio a pandemia, ficamos todo mundo 2 anos de lockdown. Terminada a pandemia, fui fazer prova para a Assembleia Legislativa do Estado, fiquei por um ponto dos 150 finalistas, 20 mil pessoas. Já estava pronta, né? Porque os concursos caem mais ou menos a mesma coisa. A hora que você viu, né, tudo aquilo que tinha que ver, você começa a ir bem em todos os concursos. E aí, no entanto, eu tava com esse problema de segurança em relação principalmente a esse cara. Eles mandavam esse presidiário.
atrás de mim toda hora. Acho que muitas das pessoas que eles mandaram matar, eles dizem que matam, mas acho que devem ter vendido mão de obra escrava, utilizado de alguma forma. E aí eu fui fazer a prova da LESP, antes estava todo mundo trancado. Fui lá e aí ser bem sincero pra você, tinha sempre quando você vai fazer prova de concurso tem bastante gente ligada a políticos e que ficam rondando as pessoas que estão indo bem, né? Quando você tá com o pé na porta de um Senado, de um Banco Central, aparece muita gente. Apareceu gente na minha vida que é até amigo seu, posso até te contar com mais detalhes. E, e aí o pessoal do Aécio Neves gostou de mim. O Aécio, ele gosta muito das pessoas que conhecem bem a administração financeira orçamentária, que é a parte de orçamento. E sempre cai nas provas da área legislativa, né? A LES, Assembleia Legislativa dos Estados, Senado, Câmara dos Deputados. E aí ele mandou me proteger, falou assim, eu queria que você estudasse Banco Central. Aí eu falei, puta merda, agora que eu passo em qualquer concurso, né, já vi tudo direito, contabilidade, auditoria, português, sociológico, aí vai eu estudar para Banco Central, economia, finanças, que eu nunca tinha visto, eu falei, eu vou ficar mais um ano para ver isso bem, com profundidade, né, eu falei, não, mas tudo bem. E acharam também que eu tinha um raciocínio lógico bom, e tinha uma pegada na parte de administração boa, que eu iria me dar bem nessa área. De fato, eu gostei muito de estar no Banco Central, embora tenha ficado mais um tempo parada, só me dedicando a estudar. Minha família não é rica, é classe média alta, eu vivia com mesada, não tinha carro, minha mesada era mais comprar coisinha para mim, para material de concurso. E estava estudando porque eu queria ter uma vida melhor, ter uma vida bacana, ter, ter o que todo mundo luta para ter, entendeu? E aí apareceu o pessoal do Alexandre de Moraes. Tomaram a cidade, aí falou que ele ia me ajudar, que ele já tinha me conhecido, que eu morei em São Paulo um ano em 2010, que a gente já tinha tido um encontro, não sei o quê. E eu nem me lembrava dele. Eu falei, puta, a última pessoa que eu imaginava que ia me procurar era ele, aquela pessoa que eu conheci lá em 2010 que eu nem me lembrava. Ele, na época, para mim, ele não era uma figura pública. Não sei se ele parecia, é, tinha, né? Se ele era famoso de alguma forma. Para mim, eu não conhecia. Que eu sabia dele e vi nele naquela época que ele era ligado com política. Era um cara que já tinha já um certo poder. Mas para mim, até o que eu sabia era só isso. E aí, falou, não, falar pra Samira que eu já conheço a voz dela. Eu quase conversei com ele uma vez, vi ele mais duas vezes, não conhecia ele, né? Longe de falar conhecer uma pessoa bem. Aí quando ele voltou a me procurar, tem o quê? Depois da LESP, deve ter 2 anos e meio, 3, não sei. Aí eu tava estudando concurso público há muito tempo, eu falei, não, o cara virou juiz, o cara deve ser um cara decente, né? Pronto, virou juiz, falou que ia me ajudar. Nunca tive lá muito interesse em nada dele, porque eu estava estudando faz tempo. A gente sabe que entra nesses cargos, a gente ganha muito bem. E eu estava estudando há muito tempo, queria exercer tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava fazendo. É, eu precisava mais problema que eu estava em relação à minha segurança, né, em relação a essas pessoas. E acontece que esse criminoso compraram ele, começaram comprando o pessoal que ele mandou para lá, convidando para festas insistentemente, que eles dão festas, né, luxuosas, exibindo um luxo até maior do que eles possuem para impressionar, para comprar, para coagir, ofereceram mulheres, eles têm muitas mulheres que se cuidam muito, que eles usam para se aproximar das pessoas, tudo que eles tinham lá, né? Alimento selecionado, que eles produzem para maçonaria, alimento livre de agrotóxico, tudo que eles tinham lá, ofereciam, comprou os funcionários, começaram a insistir muito para que o Alexandre tomasse partido a favor deles.
Levaram a ex-esposa desse cara, chamada Daniela Croce, para o Alexandre conhecer. Ela tem uma filha com esse cara, com esse Daniel. E o Alexandre saiu com ela. Falaram que ele saiu com ela com mais 3 homens junto, 3 funcionários dele. Chegou a dar a bunda na frente dela. E deu 500 mil reais pra mulher. Tratamento VIP, todo lugar que fosse em São Paulo. A chave do apartamento. E sei lá mais o que. Colocou ela para mexer numa parte de contabilidade no esquema de carga roubada que eles têm lá. Eles têm o que eles mais gostam lá, é esse negócio de carga roubada que tem. Eles têm um galpão que eles compram e vendem mercadoria roubada. Deve ter mercadoria de toda procedência, na verdade. Mercadoria apreendida. E compraram ele, tomou parte do lado deles. E aí chegou aí numa. Os